gente, tudo bem? Olha só, eu reservei essa aula aqui. Primeiro eu estava adiando, né, enviar a aula para vocês, porque eu estou primeiro corrigindo, né, as coisas de todos os alunos. E também porque eu estava achando que as nossas aulas já iriam começar, e aí eu iria preferir iniciar o conteúdo de forma presencial, porque eu acho que seria mais interessante. A gente ia se ver pessoalmente, eu ia fazer uma introdução ao conteúdo, ia passar exercícios, leituras e atividades para fazer em casa. E aí, sempre para tirar dúvidas, ver conteúdos, eu ia estar reservando esse momento presencial. Mas como a gente ainda está resolvendo, né, todos os detalhes para poder iniciar as nossas aulas presenciais, vocês também não podem ficar parados esperando o conteúdo, né? E aí a gente vai começar a ver, tá? Só que o que é que acontece? Eu entrei em contato, né, com a professora que é coordenadora, que está sendo a nossa vice-diretora, né, que é a Olivia, e ela me aconselhou, né, com relação ao conteúdo para vocês. Eu cheguei até a comentar com vocês sobre isso. Tem um conteúdo que é um conteúdo que faz parte do primeiro ano, mas ele é muito importante, né? Ele nos dá bases para a gente conseguir entender algumas coisas do segundo ano, mas principalmente o terceiro. Então, quando a gente chega no terceiro ano, a gente precisa de uma base, né? E esse conteúdo é o conteúdo de ligações químicas, né? Principalmente a ligação covalente. Mas a gente vai ver um pouco da ligação iônica, um pouco da ligação covalente, entender como ocorrem essas ligações químicas, para a gente conseguir dar andamento, né? No nosso conteúdo, finalizar e ver os reais conteúdos do segundo ano. Mas ninguém está sendo prejudicado, muito pelo contrário, vocês estão vendo conteúdos a mais. Em anos anteriores, os alunos nem viam isso e caía de paraquedas lá no terceiro ano sem nem ver. Então, não se preocupe que vocês estão vendo conteúdos a mais e não menos. Aí, vamos lá. Para entender o conteúdo de ligações químicas, é necessário relembrar alguns conceitos, né? Que às vezes a gente passa por cima, vê rapidinho. Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo que vai dar base para a gente entender o conteúdo de ligações químicas. A primeira coisa que eu quero relembrar para vocês, o que é a camada de valência, né? Então, é interessante a gente relembrar. Lembra que a gente viu o modelo atômico, né? A gente viu que, na verdade, os átomos, né? Que Bohr descobriu várias coisas, né? Que perdura até hoje. E aí, o que acontece? O átomo, ele vai ter um núcleo, né? Esse núcleo vai ter a carga positiva e neutra. E a gente já sabe que a carga positiva são os prótons e a carga neutra são os nêutrons. Isso a gente já aprendeu, tá certo? Então, estou aqui fazendo de forma aleatória. E aí, ao redor, né, dessa carga positiva, nós temos a carga negativa do átomo, que são os elétrons, tá bom? Então, eu tenho aqui, eu vou puxar uma setinha. Carga positiva vai ser os prótons. Eu não vou levantar porque é só uma revisão. Carga positiva, prótons, tá? E aí, ao redor desse átomo, a gente já sabe que existem camadas, né? Minhas camadas tá tudo torta aqui. E aí, essas camadas, né? Tem aqui, ó, a carga negativa, né? Ó. E aí, a carga negativa são os elétrons. Então, eu vou puxar uma setinha aqui para a gente relembrar. Eu não vou puxar o nêutron, não, porque por enquanto a gente vai falar só desses dois. Elétrons. Então, elétrons, carga negativa. Prótons, carga positiva. Então, o átomo basicamente vai ser assim. Tá bom, gente? E aí, o que é que eu quero relembrar para vocês? A gente tem que lembrar que a identidade do átomo é o próton, né? Então, aquela quantidade de prótons que tem no núcleo é o que faz o átomo ser ele, né? Ter aquela identidade. Cu, carbono, Cu, magnésio, Cu, oxigênio, beleza? Então, é a quantidade de prótons. E aí, a gente já aprendeu também que a quantidade de elétrons, ela pode variar, tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente conversar sobre essa variação da quantidade de elétrons, a gente vai relembrar a camada de valência,
Então, o que é que você tem que entender? Se o átomo ele possui camadas, existe a última camada desse átomo. Então, tem átomo que vão ter 3 camadas, 4 camadas, né? 2 camadas ao seu redor, né? Com uma determinada quantidade de elétrons. Só que, quando tiver a última camada, a quantidade de elétrons que tem ali, né? Vamos supor que tem 2 elétrons. Então, são átomos que possuem 2 elétrons na última camada. Como é o nome da última camada? Camada de valência. Beleza? Então, camada de valência, quando você falar isso, você vai lembrar que é a última camada lá, certo? Daquele átomo. Pronto. Agora que a gente já relembrou, né, qual é a carga positiva, qual é a carga negativa, o que é a camada de valência, a gente vai compreender um termo que é importante entender, que é o termo... o termo... aqui. O termo fugiu do meu nome, da minha cabeça. Íon. O que é um íon? Né? O que vai ser um íon? O que são íons? O átomo, gente, quando o átomo está lá, ele tem determinado número atômico, né? Número atômico desse átomo vai ser 8. Significa que a mesma quantidade de elétrons é a mesma de prótons. Então, se ele tem 8 prótons, ele vai ter 8 elétrons. Então, ele está ali naquele estado que é o estado que a gente está enxergando lá na tabela periódica. Só que o que é que acontece? Quando vai-se para a natureza, somente os átomos, né, que são os gases nobres, eles estão naquele estado ali, separados, encontrados isoladamente. Muitos átomos que são encontrados na natureza, eles estão, ligados a outros átomos. E, às vezes, determinada matéria, determinado conjunto de átomos, quando entra em contato com outros, eles podem se tornar íon. Como assim, Bruna, íon? O que quer dizer isso? Íon, gente, nada mais é que um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Então, isso pode acontecer. Né? Se você misturar determinado material com a água, né? Ou misturar um outro material lá, isso pode acontecer. Um roubar a carga do outro ali, a carga dos elétrons, né? E aí ele vai se tornar ou eletricamente positivo ou eletricamente negativo. E aí a gente vai entender agora o que é isso. Bruna, qual é a moral da história? O que é íon? Íon vai ser um átomo ou que recebeu elétrons ou que perdeu elétrons. Tá bom? É um íon. E aí tem um nome. Se ele ganhar elétrons, ele vai ter um nome. Vai ser um íon com determinado nome. Se ele perder elétrons, também ele vai ser um íon que vai ter determinado nome. Vamos aprender agora? Vai ser o seguinte. Olha só. Vejam comigo. Na lógica aqui, eu não coloquei exatamente igual, mas faz de conta que nesse desenho a mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons, tá? Como tá lá bonitinho na tabela periódica. Só que aí, esse átomo aqui, que eu não vou dar nome a ele começou a receber elétrons, ó. Carga negativa, carga negativa, carga negativa, carga negativa. Ele está recebendo elétrons. Eu estou colocando de maneira bem grotesca para a gente conseguir entender mesmo. Não é exatamente assim que ocorre. Pronto. Vejam, se ele tinha antes a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, ele começou a receber uma quantidade grande de elétrons. E o elétron é positivo ou negativo? Negativo. Então, se esse átomo recebe elétrons, ele está eletricamente negativo, tá? E quando ele está eletricamente negativo, por ele ter recebido elétrons, ele vai ser um ânion. Ele é um íon, porque ele, no caso, ganhou elétrons, mas ele é um ânion. Ânion. Então, como é que pode ser representado isso? Exemplo, vamos supor que tem um oxigênio, né? Isso é um O. E aí tem escrito assim, -2. Aí você vai olhar, nossa, mas esse oxigênio não está igual à tabela periódica, porque ele está com esse sinal aqui, ele está com -2. Significa que ele recebeu
2 elétrons. Ó, menos, menos, menos 1, menos 2. Ó, menos 2. Ele recebeu 2 elétrons. É isso que confunde muito. Porque quando fala menos, a gente dá a entender que está perdendo. Aí causa uma confusão um pouco na mente, não é? Ah, tá perdendo, é menos. Não, não. Menos 2 quer dizer que ele recebeu, ele está eletricamente negativo. Se ele está eletricamente negativo, é porque ele recebeu elétrons. Quantos elétrons ele recebeu? 2. Pronto. Agora eu vou apagar aqui. Esse determinado átomo, ao invés de, vamos supor, eu acrescentei esses daqui, né? Pronto, eu estou tirando. Aí tá igual tudo como era antes, tudo certinho, mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons, tá tudo de boa. E aí, por meio daquela, né, daquele processo que ocorreu lá, que depois a gente vai ver os exemplos, quando a gente vê ligações químicas, esse determinado átomo, ao invés de receber elétrons, os elétrons foram embora, né? Ele perdeu para outro. Vamos supor que tem outro elemento químico lá que roubou dele. Então, olha só, ele perdeu o que ele tinha. Estava em quantidade exatamente igual e aí ele perdeu. Ó, perdeu. Então, se antes estava exatamente igual a quantidade de prótons com a quantidade de elétrons, agora não tem mais esses 2 elétrons. Eu acabei de apagar esses 2 elétrons aí. Então, aquele determinado elemento químico, vamos supor que ele é o magnésio, né? Ele perdeu 2 elétrons. Gente, se antes a carga negativa era igual a positiva e a negativa se foi, eu tenho mais agora carga positiva ou carga negativa? Agora eu tenho mais a carga positiva, né? Porque vamos supor, vou inventar qualquer coisa aqui. Se aqui tinha 8 prótons e aqui tinha 8 elétrons. Aí os 8 elétrons, 2 foram embora. Então agora eu só tenho 6 elétrons. Então agora eu tenho mais prótons ou mais elétrons? Eu tenho mais prótons. Porque eu continuo com meus 8. Eu tenho 8 prótons e 6 elétrons agora. Estou inventando qualquer exemplo, tá, gente? Então, se eu tenho mais prótons, então esse átomo aqui, ele é chamado de átomo eletricamente positivo. Esse átomo agora está eletricamente positivo. Por quê? Porque ele perdeu carga negativa dele, ele perdeu 2 elétrons, certo? Então, vamos supor que está aqui o magnésio na tabela periódica bonitinho. Mas aí, quando você foi no livro, você viu lá, folheando o livro, que esse magnésio estava com esse símbolo aqui, ó, mais 2. Aí, quando você enxergou esse magnésio aqui com mais 2, aí você, vixe, o que será que aconteceu? Ah, 2 elétrons saíram dele. Ele perdeu 2 elétrons. Então, ele está com ele está eletricamente positivo. Ele está com 2 prótons aí a mais do que a quantidade de elétrons. Beleza? Ah, Bruna, mas você falou que um íon é um átomo que ou ganha ou perde elétrons. E aí você disse que o íon, né, que ganha elétrons, ele é chamado de ânion. Ele está eletricamente negativo, né? Ele ganhou elétrons. Mas se ele perde elétrons, ele está eletricamente positivo. Mas como é o nome que eu vou dar? O nome que você vai dar quando acontecer isso, você vai dizer que é um íon, só que ele é um íon cátion. Cátion. Tá? Então, o que é o íon? O íon é um átomo ou que ganha ou que perde elétrons. Todos os dois aqui são íons. Só que se eu disser que é um ânion, esse íon, na verdade, é um ânion, quer dizer que ele está eletricamente negativo, quer dizer que ele recebeu elétrons, né? Ele está cheio de carga elétrica aí. De carga elétrica negativa, né? Só que aí, se ele é um íon e ele está eletricamente positivo, eu vou chamar ele de cátion, quer dizer que ele perdeu elétrons, os elétrons saíram dele e ele acabou ficando com a carga positiva numa quantidade maior. Ele está eletricamente positivo. Acaba confundindo um pouquinho, vocês vejam que eu passei 15 minutos para poder falar isso, né? Mas é importante.
É importante justamente porque confunde. Então, façam as suas anotações, porque toda vez que vocês estiverem resolvendo um exercício e a cabeça confundir, você pode voltar para, você pode voltar para suas anotações e relembrar isso daqui, que é muito importante, tá bom? Então, através dessa revisão, a gente vai conseguir caminhar agora com o conteúdo, beleza? E quem sabe presencialmente a gente começa o conteúdo de ligações químicas. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos da nossa novela. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Tenham uma ótima semana ou um ótimo fim de semana, caso você esteja assistindo no final de semana, né? Beijo!